Aos poucos, estados e municípios anunciam regras de retorno das crianças às aulas presenciais. Um alívio para a parte considerável e dos pais brasileiros. Mas o que a ciência diz sobre a escola durante a pandemia? Elas podem reabrir agora com segurança para os alunos e professores? O fechamento delas ajudou a conter na pandemia? Esse assunto nós vamos conversar a partir de agora com a epidemiologista da Universidade Federal de Goiás, Érica Silveira, e também a nossa querida jornalista Jéssica Dias, aqui do Sistema Sagres de Comunicação. Boa tarde, Érica. Seja bem-vinda ao Tom Maior. Boa tarde, Letícia. Muito obrigada pelo convite. Fico à disposição aqui de vocês para poder esclarecer esses aspectos. Jéssica Dias, excelente tarde para você. Mais uma semana aqui encerrando. Obrigada pela sua participação. Oi, Letícia. Sextou aqui no Tom Maior. Ótima tarde para você, para a professora Érica e a todos que nos acompanham aqui no Tom Maior. Érica, vamos começar aqui esse assunto, que é um assunto que está em pauta, que é um assunto muito comentado, né? A questão do retorno das aulas. As escolas podem reabrir, Érica, com segurança para os alunos e professores? Nesse momento aqui que a gente está acompanhando que muitos países estão vivendo e vivenciando aí a segunda onda do coronavírus? A gente tem que entender que cada país está vivendo um momento diferente da pandemia. E o Brasil, por ser um país, né, de extensões continentais, cada estado tem que ser analisado. A situação epidemiológica, as curvas epidemiológicas de cada estado. Então, o que está acontecendo agora na Europa, estão vivendo um início de uma segunda onda. Nós estamos aqui ainda na primeira onda, começando a reduzir os números de casos, desde a última semana de agosto, que o número de casos e de óbitos vem reduzindo aqui no estado de Goiás, né? Então, hoje a gente está com uma taxa de transmissão, que é o R, que a gente fala, menor que 1. Então, isso já nos dá uma segurança para, assim, reabrir as escolas, desde que todos os protocolos de segurança sejam seguidos, tanto por parte, né, dos funcionários, dos professores, dos gestores e diretores da escola, como também é muito importante que os pais ajudem também a orientar as crianças e os adolescentes, que a gente está voltando às aulas, mas não é mais a vida como era antes, que tem que manter um distanciamento dentro da escola, não pode abraçar o coleguinha, não pode correr para abraçar a professora, então tem que ter todos esses cuidados, né, do distanciamento de pelo menos 1,5 metro e o uso de máscaras dentro das escolas, para que realmente a gente tenha essa segurança. Érica, e como você avalia o fechamento das escolas até aqui? Ela permanecendo fechada ajudou a não termos números maiores de casos e mortes por coronavírus? Sim, o fechamento das escolas ajudou porque circula menos pessoas, né? E por mais que a taxa de contaminação nas crianças, ou seja, da ocorrência de casos de Covid-19 em crianças seja bem baixo, tá? As crianças e os adolescentes são veículos de transmissão, de levar esse vírus para as outras pessoas, principalmente para dentro das famílias. Então, também agora, né, quando essas crianças e adolescentes retornarem a casa, lembrar também de tirar o calçado antes de entrar em casa, porque a sola do sapato pode ser fonte de contaminação. Chegar aí direto, tomar um banho, tirar aquela roupa que veio da rua, que veio da escola, separar essa roupa para lavar, tá? E evitar, né, ficar realmente também com os familiares, abraçando e beijando, principalmente se tiver avós ou pessoas mais que morem juntos na mesma casa, né? Esse é um cuidado muito importante. Mas sim, foi fundamental para evitar a disseminação do vírus, mas agora realmente é considerado, do ponto de vista epidemiológico de saúde pública, que sim, é possível reabrir as escolas, desde que todas essas medidas sejam tomadas e que as pessoas fiquem realmente bem conscientes, né? Principalmente as crianças e os adolescentes. Então, é muito importante o papel da mídia alertando isso, dos professores e dos pais,
para que as crianças não achem que era a aula como era antigamente, chegar em casa e já jogar a mochila de qualquer jeito e ficar o dia todo de uniforme, sentado no sofá da sala com aquele uniforme que chega sujo da rua. Érica, a situação mais preocupante, né, era aí a dos professores e funcionários que atuam aí dentro das escolas, né, alguns do grupo de risco, principalmente. Quais medidas devem ser tomadas especificamente para esse grupo, tanto, né, individualmente quanto as ações da escola, o que tem que ser feito para evitar aí o contágio do coronavírus? Sim, essa questão mesmo de, né, manter o distanciamento dentro da sala de aula, né? Por mais que talvez a criança venha abraçar o professor, que criança, né, pequena, é muito comum isso, o professor vai ter que ficar forte e lembrar que não é adequado, porque se abraça uma, vai ter que abraçar a outra e a outra. Então, é muito importante esse primeiro momento de aula, os professores explicarem bem as regras, como forma, inclusive, de se proteger e de proteger as crianças e as famílias dessas crianças. Né? Tá sempre lavando a mão, usando álcool em gel. Então, todos esses cuidados, a gente vê assim, os profissionais da saúde não pararam de trabalhar e tomaram uma série de medidas protetivas, né? Tá certo que ainda um ou outro acabou se contaminando, mas é possível sim, desde que realmente os professores consigam e funcionários da escola manter esse distanciamento, né, e evitar essas aglomerações dentro da escola. Eu gostaria de ressaltar que às vezes é muito mais perigoso, principalmente agora que vai chegar a época de Natal, essas aglomerações que a gente vê no comércio, nessas ruas de comércio, né? Muito cheio de gente, às vezes a gente vê aí pela cidade alguns bares e restaurantes cheios de pessoas, né? Só a gente pegar o carro e dar uma volta por alguns bairros da cidade, a gente vê isso. Isso me preocupa muito mais, né, do ponto de vista como pesquisadora e cientista da área de saúde pública e epidemiologia, do que a reabertura nesse momento das escolas, com esses protocolos todos que estão sendo colocados. Érica, uma sugestão seria usar aí testes periódicos também por parte da direção das escolas. Isso facilitaria, ajudaria aí a evitar essa proliferação do vírus? A questão da testagem, do exame especificamente, a gente faz quando alguém apresenta algum sintoma, tá? Claro que seria importante, se fosse possível, testar todo mundo antes, todos os funcionários e professores e também as crianças. Se fosse possível, seria o ideal, mas nem sempre a gente tem esse acesso, né, em larga escala para fazer tantos exames assim. Então, ficar vigilante a questão dos sintomas, a questão de aferir a temperatura antes para ver se a pessoa não tem febre, orientar as crianças também para prestar atenção se estão ficando mais cansadas, se estão começando a tossir, porque caso seja identificado alguma criança sintomática, imediatamente essa criança tem que ser isolada para fazer os testes e talvez isolar todas as crianças também que estejam convivendo na mesma sala de aula, ou seja, as crianças que teve contato com o sintomático, até sair o resultado do exame, essas crianças não devem voltar à escola. E a mesma questão, professor, verificar algum professor para substituir até que saia o exame desse professor, que é a questão de isolar o sintomático e isolar os contatos do sintomático até que o exame fique pronto e realmente possa se comprovar se essa criança ou adolescente está ou não com a Covid-19. Esse é o protocolo. Érica, e mesmo com muitos estudos aí defendendo a reabertura das escolas, há relatos de surtos em diversas escolas do mundo, principalmente nessas onde há alunos mais velhos já no ensino secundário. Se uma escola tiver um surto de Covid, a orientação é que ela deve ser mesmo fechada imediatamente ou vai ali isolar as pessoas que tiveram a Covid, realizar testes ou fechar mesmo? Sim, essa questão exatamente que eu acabei de falar. Na verdade, não tem necessidade de fechar a escola toda, né? É necessário fechar aquela sala de aula e aquelas pessoas, os professores, talvez os funcionários,
e aquela turma que teve contato com aquele indivíduo, tá? E monitorar se não vão ter outros casos na escola, tá? Então, por isso que tem que ter um sistema muito de consciência de todos envolvidos, de todos os funcionários e professores, mas essa questão dos adolescentes está muito mais ligada ao ambiente fora da escola do que dentro da escola, porque eles tendem a se reunir, fazer festinhas, encontrar em algum parque ou algum local perto da escola, e ali fica sem máscara e vai ter um contato mais próximo, às vezes se abraçar porque estava com saudade. Essa questão mesmo da sociabilização do adolescente, que é muito forte, e também de um aspecto bem cultural dos adolescentes, que eles acham que com eles nunca vão acontecer, né? Então, é muito mais devido ao ambiente fora da escola que eles começam a encontrar com os amigos e com os colegas em algum barzinho, em algum local para tomar um lanche ou algum parque, aí é que fica o risco maior. Então, eles têm que realmente serem bem orientados de evitar esse tipo de contato, porque a gente ainda está no momento de pandemia, a gente ainda não tem vacina, a pandemia não acabou, e se a gente começar a quebrar essas regras, pode acontecer o que está acontecendo na Europa. Antes de terminar a primeira onda, né, que agora que a gente está abaixando a curva de uma forma bem lenta, já começar a aumentar novamente. Estamos conversando com a Érica Silveira, epidemiologista da Universidade Federal de Goiás. Érica, a UFG está coordenando aí um ensaio clínico para avaliar aí o papel da vacina BCG como estratégia preventiva da Covid-19. Eu queria que você explicasse para a gente como está sendo desenvolvido esse estudo, qual que é o objetivo. Alguns estudos internacionais, né, publicados no ano passado, no início desse ano, têm mostrado que a BCG ela pode ser eficaz não só como aquela vacina, né, que é feita para o recém-nascido, ela pode apresentar também uma melhora do sistema imune, da resposta imune inata, e pode proteger de algumas doenças, algumas viroses, tá? Principalmente. Então, com base nessas hipóteses, né, uma equipe que até eu faço parte do IPTESP e da Faculdade de Medicina da UFG, conseguiu um financiamento do Ministério da Saúde. A gente está fazendo essa pesquisa aqui em Goiânia. Consiste no quê? Fazer uma revacinação de BCG para essas pessoas que têm o maior risco, que são os profissionais de saúde, que têm contato com as pessoas que estão com Covid ou com suspeita de Covid. Quando eu falo profissionais de saúde, não são só os profissionais formados, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. São todas as pessoas que trabalham nas unidades de saúde ou nos hospitais, como um maqueiro, como uma recepcionista, como uma copeira, todo mundo que tem contato com pessoas positivadas para Covid ou com suspeitas de Covid. Tá? Então, essas pessoas vão ser revacinadas e a gente vai acompanhar essas pessoas verificando, né, através de alguns exames, se realmente a resposta imune melhorou e se a BCG realmente confere essa melhora do sistema imune, protegendo contra a Covid-19. E, Érica, esse projeto, então... Sim. Não, só ia dizer que esse projeto, então, precisa de voluntários que têm que ser, então, profissionais da saúde, como você acabou de dizer. Queria que você falasse, então, como fazer para participar, então, desse projeto da vacina da BCG. Sim, eu quero convidar todos os profissionais de saúde, independente do nível de escolaridade, tá? Do município de Goiânia, ele é restrito ao município de Goiânia, para participar do projeto. Olha aí, a gente está colocando aí o WhatsApp, que hoje é a forma mais democrática, né, e que todo mundo está usando para fazer contato. Então, o WhatsApp para você se inscrever como voluntário para receber a vacina da BCG. Se você é profissional de saúde, é esse o WhatsApp aí, 62 98326 4955. Então, vocês anotem aí quem é profissional da saúde ou parente, né, tem algum familiar ou algum amigo que é profissional da saúde, para passar esse nosso contato aí
para as pessoas se voluntariarem, colaborarem com a pesquisa, colaborarem com esse momento da pandemia. Vou repetir o número: 9832649555. Érica, decidi ser voluntária. Como que é acompanhado, como é que é o acompanhamento desses profissionais com esse estudo? No primeiro momento, a gente faz alguns exames para verificar se a pessoa já não teve a Covid-19, né? Caso não tenha, e realmente é um profissional da saúde que tem esse contato, tem um questionário inicial que a gente verifica alguns itens. Aí a gente vai fazer a vacina, vai coletar sangue para fazer alguns exames. Essas pessoas vão receber um acompanhamento online pela telemedicina da UFG, tá? E vão ser acompanhadas por até 6 meses. Mas é que elas precisam realmente fazer a coleta de sangue e alguns exames são somente em 2 momentos, que é ali na praça universitária. A partir do momento que a pessoa mandar o WhatsApp para a gente vê que ela preenche os critérios de elegibilidade, ela vai entrar no estudo e aí a gente vai passar mais detalhes e qual que é o endereço ali na praça universitária que ela deve ir para receber a vacina e para coletar o sangue para fazer esses exames. Esses resultados dos exames, inclusive, a gente dá retorno para as pessoas, a gente não retém eles. Então, tem esse benefício, além de receber a vacina, gratuitamente receber o exame também. Conversamos com a Érica Silveira, epidemiologista da Universidade Federal de Goiás. Érica, muito obrigada pela disponibilidade em conversar com a gente hoje. O tempo foi um pouquinho apertado, né? Você tinha outro compromisso, mas disponibilizou em falar com a gente. Até a próxima, sucesso aí nesse estudo e em todos os projetos que a UFG proporciona e que tem feito aí um grande trabalho de enfrentamento à Covid-19. Muito obrigada ao convite aí da TV Sagres. Eu fico à disposição de vocês outro momento para a gente aprofundar esses assuntos, né, tanto quanto relação à pandemia Covid-19, quanto desse projeto da revacinação da BCG, e ressaltar, né, como a ciência e a pesquisa é importante para o mundo, para a nossa sociedade, para a gente evoluir em diversos aspectos, tanto tecnológicos quanto de saúde. Então, tem um lado bom a questão da pandemia, que é a revalorização, né, da ciência, da pesquisa e dos cientistas. É verdade, dos professores também, viu, Érica? Tem muita mãe desesperada aí pela volta às aulas. É verdade, tem esses aspectos positivos, né? Jéssica Dias, obrigada para você também pela sua participação. Um excelente final de semana. Bom fim de semana para você também, Letícia. Muito obrigada, Érica, pela participação e até segunda-feira. Até. E para você que quer saber mais, quer conferir novamente essa entrevista com a Érica, para saber como voltar aí às aulas com segurança, é só acessar o nosso sagresonline.com.br. E para você, profissional da saúde, também, lá no nosso portal de notícias, vai ter todo o acesso para você participar aí desse projeto da UFG.